Olá, querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então hoje nós vamos falar sobre a conversão. A conversão não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, ela possui etapas. Qual seria a etapa em que você se encontra? Então, existem 3 etapas, segundo os mestres da vida espiritual, que são exatamente a primeira, a segunda e a terceira conversão. O que seria a primeira conversão? A primeira conversão é quando a pessoa passa a acreditar em Deus, acreditar piamente, firmemente naquilo que ensina a Santa Igreja, a revelação dada por Jesus e deixada para a sua Santa Igreja, e abandona a amizade com o pecado grave. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no início da conversão a pessoa ainda cai em pecados graves, por fraqueza, por vício, porque não sustenta algumas tentações, mas não significa que ela não teve a primeira conversão. Porém, ela não é mais amiga do pecado. O que significa ser amigo do pecado? É aquele pecado que eu faço, eu gosto e não me arrependo. Eu dou desculpas para mim mesmo, é o meu jeito, ou então outras desculpas físicas, emocionais, psicológicas, Por exemplo, estou cansado, não vou para a missa hoje, estou enjoado, não vou rezar, não faz mal mentir, então essas coisas. Então, a primeira conversão é quando a pessoa abandona a amizade com o pecado grave e passa a seguir os ensinamentos da Igreja. Talvez você tenha pensado que a pessoa já era santa porque ela vai para a missa todo domingo, porque ela, não faz mais as falcatruas que fazia antes, não engana mais outras pessoas. Não, ela apenas passou pela primeira conversão. Então você pode me perguntar, padre, mas se a pessoa não vai à missa todos os domingos, ela não é convertida, mesmo que ela crê em Jesus, que ela tenha fé, que ela batize seus filhos na igreja, que ela faça a primeira comunhão de seus filhos, que ela, procure ter uma vida reta, essa pessoa ainda não é convertida? Não, não é. A conversão significa um passo decisivo para Deus. Então, se a pessoa falta a missa do domingo, claro, não por razões de impossibilidade, Tem gente que mora em locais muito longe, que não tem condição de se deslocar, ou que não tem padre, eu estou falando normalmente. Então, se a pessoa normalmente não cumpre com um preceito básico da nossa religião, ela não é convertida. Então, a primeira conversão supõe essa adesão a Jesus e essa renúncia ao pecado grave. Então, a pessoa começou a vida da graça quando toma essa decisão e abandona a amizade com o pecado. Deseja renunciar de todo o coração a ofender gravemente a Deus. Lembrando que o pecado grave é aquilo que nos priva da graça e que nos faz merecer o inferno. Depois da primeira conversão, vem uma etapa além, que é a segunda conversão. É aquele momento em que, tocado pela graça de Deus, eu desejo escolher o melhor. Eu desejo abandonar não somente o pecado, a possibilidade de ir para o inferno com o pecado mortal, mas por amor a Deus, eu desejo não ofendê-lo nas pequenas coisas. Então já é a busca da perfeição. O cristão que passa pela segunda conversão é aquele que busca desenvolver as virtudes, ele deseja ser santo, então ele luta contra as imperfeições, ele se esmera na caridade, então ele deseja amar o próximo, deseja fazer o bem ao outro, deseja muito mais do que simplesmente ficar quites com Deus, mas quer nas pequenas coisas do seu dia a dia amar nosso Senhor, mesmo naquelas coisas que não são obrigatórias. Eu quero amar a Deus, eu quero servir a nosso Senhor. Então é esse passo a mais. Nesse momento eu identifico que existe um perigo, nessa passagem da primeira para a segunda conversão. Na primeira conversão eu diria que a pessoa encontra a luz da verdade, fica muito feliz, e
como que cheguei em casa, né? Agora eu sei qual é o meu lugar, eu sei que aqui é o meu lugar, a Santa Igreja Católica, seguir nosso Senhor Jesus Cristo, estudar o catecismo, seguir o Evangelho. Na segunda conversão ocorre um perigo. Qual é o perigo? De algumas tentações, porque o demônio, obviamente, vai sempre nos tentar, né, para nos tirar de Deus. Então, se na primeira conversão a tentação é a resistência por abandonar o pecado grave, nossa, você vai deixar isso, você não vai ser feliz, né? Como é que você vai viver sem isso, sem aquilo, né? Na segunda conversão já é uma tentação mais sutil. Será que eu já alcancei a santidade? Como é que está meu nível, né, de santidade diante de Deus? Então a pessoa começa a meio que se olhar demais. Começa a medir muito as suas virtudes. E aí entra o grande perigo do escrúpulo. O que é o escrúpulo, né? Eu tenho vários vídeos sobre escrúpulo, você pode assisti-los. Então o escrúpulo é aquele temor de ofender a Deus irracional. Por nada a pessoa pensa que pecou e às vezes pensa que pecou mortalmente, especialmente nos pensamentos. Então a pessoa quer controlar os pensamentos. E os pensamentos é assim, quanto mais você tenta controlar, mais descontrolado ele fica, né? Acaba se criando uma neurose. Então a grande tentação nesse momento da segunda conversão é o escrúpulo, ou pode ser também a escondida vaidade. Como repito o que eu falei antes, né? Será que eu cheguei naquele ponto de conversão? Será que eu já estou santo? Né? Começa a se comparar com os outros, né? Então isso é muito perigoso. Mas nós vamos agora falar da terceira conversão. A terceira conversão, ela é chamada muitas vezes de via iluminativa. O que é que significa isso? Significa que eu estou mergulhado na graça, de tal modo que eu sou totalmente guiado pelo Espírito Santo. Nosso Senhor me ilumina, o Espírito de Deus me ilumina, o Espírito de Deus me conduz para uma santidade muito profunda. É a via dos santos, que é o nosso desejo. O desejo de todos nós é sermos santos, de acordo com a nossa vocação, de acordo com o nosso estado de vida, de acordo com aquilo que Deus pede de nós. Se a primeira conversão é abandonar o pecado grave, a segunda conversão é abandonar o pecado venial, a terceira conversão é escolher o mais perfeito. Segundo uma iluminação especial de Deus, que Deus dá a cada alma, repito, segundo a sua vocação, segundo o seu estado de vida, segundo aquilo que Deus quer levar àquela alma, então a pessoa vai escolher o mais perfeito. Nas opções que Deus dá, a pessoa escolhe aquilo que ela pode mais amar a Deus, aquilo que ela pode mais oferecer-se ao Senhor, mais sofrer por Jesus. Muitas vezes, nos vídeos que eu faço aqui no nosso canal, e eu queria explicar isso porque eu vejo algumas dificuldades de entendimento em alguns vídeos. Eu não estou fazendo vídeos para quem não está na primeira conversão, né? Para quem não começou a primeira conversão. Talvez até aquela pessoa que não é muito convertida, ela nem gosta muito dos assuntos ou de alguns assuntos que eu trato aqui, porque eu já estou supondo que você ama Jesus e que você abandonou o pecado mortal. E algumas vezes eu faço também comentários para aquelas pessoas que querem uma vida mais perfeita, ou seja, que estão na segunda conversão. Aquelas pessoas que querem abandonar o pecado venial. Aquelas pessoas que desejam uma vida de maior caridade para com o próximo e para com Deus, obviamente, em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, quando nós falamos de modéstia, é um assunto um pouco delicado, porque existe algo que alguém que está começando a se converter, ela começa a aceitar, mas existem escolhas do mais perfeito que são mais dirigidas àqueles que já passaram para a segunda ou talvez até mesmo para a terceira conversão, né? Então, escolher o mais perfeito, escolher amar mais a Deus. Então, muitas vezes eu já escutei, eu já li, né, esses comentários, mas o que é que tem? Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso, né? E aí fala alguma coisa relacionada
a modéstia ou a castidade, etc. De fato, Deus não vai te mandar para o inferno por uma coisa pequena, mas o nosso desejo não é evitar o inferno, o nosso desejo é evitar o purgatório, e o nosso desejo é dar para Deus o melhor que eu tenho, o máximo que eu tenho. Nós podemos ofertar algo ao nosso Senhor um pouco a mais, e não significa que a gente está dizendo que se eu não fizer assim eu vou para o inferno. Não é isso, mas porque eu desejo oferecer ao Senhor, nessa pequena coisa, algo a mais, por amor a Ele. Somente isso. Então no meu dia a dia eu faço assim. No seu dia a dia você pode decidir oferecer mais a nosso Senhor. Não é simplesmente porque você tem medo de ir para o inferno, é porque você quer amar mais a Deus. Que nosso Senhor nos ilumine, que possa nos levar à santidade que Ele deseja. Não deixe de dar o seu like, a sua curtida nesse vídeo. Se você não é assinante do nosso canal, assine o nosso canal, veja os outros vídeos que nós temos sobre formação católica e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.